Amém? Jonas 3, versículo 4. Diz assim: Jonas entrou na cidade, caminhou por ela por um dia inteiro, pregando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus. Olha o verso 5. Então os ninivitas creram em Deus. Quando se crê em Deus, o que é que faz? Combinar um jejum geral. Hoje a gente entrega o jejum e a campanha de oração. Combinar um jejum geral. E todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano, grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Olha o verso 6. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não haverá de comer e nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda atitude violenta. Agora olha o verso 9. Talvez Deus volte o seu rosto para nós e mude, volte atrás na sua decisão e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Verso 10. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu à oração do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Meu Deus. Senhor, fale conosco. Que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando conosco, a essa igreja, nos ensinando e nos instruindo. Amém. Deixa aí marcado Jonas e vai em Mateus 12, 41. E veja o que diz. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Irmãos queridos, a mensagem de arrependimento é a principal pregação evangélica. A Bíblia diz que você tem que se arrepender e crer. A Bíblia diz, Jesus diz que sem arrependimento todos perecem. Em Marcos 1, no capítulo 4, diz que a primeira pregação evangélica foi a pregação do arrependimento. Marcos 1:4 diz: assim apareceu João Batista no deserto, pregando: arrependei-vos, pregando arrependimento para perdão de pecados. A primeira mensagem que aparece na Bíblia, no Evangelho, é uma mensagem sobre arrependimento. A mensagem mais importante que introduz o Evangelho é a mensagem do arrependimento. Nós precisamos mais da pregação de arrependimento do que qualquer outra pregação. E aqui eu quero traçar um paralelo entre Nínive e Sodoma e Gomorra. Ambas as cidades
ou Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo, e o destino final de Nínive seria igual de Sodoma e Gomorra. Veja, os pecados que ocorriam em Nínive eram semelhantes aos pecados de Sodoma e Gomorra. Primeiro, quem fundou a cidade de Nínive? Bom, Nínive é uma cidade que fica na Mesopotâmia. A palavra meso quer dizer meio, Potâmia quer dizer rio. Então a Mesopotâmia é um arco que vai do ponta do Golfo Pérsico até lá em cima. Mesopotâmia quer dizer região entre rios. E no meio dessa região entre rios está o Iraque. No meio dessa região entre rios está toda a Arábia. E quando Nimrod, você lembra de Nimrod? Nimrod da Torre de Babel estava lá no Golfo Pérsico, lá perto da região do crescente fértil, das primeiras civilizações. E Deus dispersou. Nimrod sai de lá e ele constrói algumas cidades. Uma das cidades que Nimrod funda e constrói é a cidade de Nínive. Nínive, então, era uma das cidades mais antigas da época. Mais antiga, inclusive, que Sodoma e Gomorra. Nínive, ela, assim como Sodoma e Gomorra, era uma cidade extremamente violenta. Eles matavam e comiam as pessoas. Haviam estupros públicos. O homossexualismo, ou sexo com pessoas do mesmo sexo, era comum. Jonas não queria ir para Nínive, porque Jonas tinha uma história muito triste com Nínive. As irmãs de Jonas foram estupradas em Nínive e assassinadas, e os pais de Jonas foram crucificados em árvores. E agora Deus vem a Jonas e oferece a ele uma oportunidade de restaurar o interior dele e a cidade de Nínive. Então Deus chega em Jonas e disse: você vai para Nínive. Jonas entra em crise. Como é que é? Aquela cidade violenta, aquela cidade perversa, com nível de pecado jamais visto. Jonas, então, ele tenta fugir. Vocês conhecem a história. Ele é jogado de um barco, ele é jogado na boca de um grande peixe. Esse peixe vomita ele na praia de Nínive. E mesmo agora, ele estando na praia de Nínive, mesmo assim ele se esconde. Um anjo aparece e fala: ei, covarde, o que você está fazendo aí? Levanta e vai pregar. E mesmo a contragosto, o profeta Jonas é enviado para pregar uma pregação. Bom, veja bem. Existem duas definições para o termo pregar ou o termo proclamar. Um é querigma e o outro é querúcio. Querigma quer dizer boas novas. Querúcio quer dizer dar satisfação. Uma mensagem de juízo, normalmente, é uma mensagem de satisfação, uma mensagem de querúcio. Quando a Bíblia diz que Jonas se levantou e começou a proclamar em Nínive, ele estava pregando um querúcio. E a mensagem de Jonas era: em 40 dias vocês vão morrer. E ele ainda citava exemplos, ele dizia: vai ser destruição total. Provavelmente, os mesmos dois anjos que chegaram em Sodoma iriam à cidade de Nínive e destruir Nínive com fogo, assim como foi destruído Sodoma e Gomorra. Só que, quando você traça o paralelo de ambos os pecados, que eram iguais, quando você põe na balança os pecados de Sodoma e Gomorra e os pecados de Nínive, você vai perceber que tanto Nínive como Sodoma e Gomorra viviam culturas semelhantes, pecados semelhantes. Portanto, Sodoma e Gomorra foi destruído, Nínive se arrependeu e foi poupado. O que nós aprendemos com essa história? Em primeiro lugar, lemos aqui em Mateus 12:41, Jesus, depois que Nínive se arrependeu, ele diz o seguinte, que Nínive se levantará e julgará essa geração. Entendeu? Nínive se levantará e julgará essa geração. Por quê? Porque eles se arrependeram com a pregação do profeta Jonas. E agora Jesus está dizendo: vocês têm o Espírito Santo, vocês têm Jesus e não se arrependem. Por isso que haverá mais juízo para essa geração do que para a geração de Sodoma e Gomorra, e por isso que Nínive vai julgar essa geração. Existem algumas características aqui no arrependimento de Nínive. Primeira
característica: não tinha evangelho. Não tinha atividades do Espírito Santo, como não teve em Sodoma e Gomorra. Uma outra característica que encontramos em Nínive, que lá teve um pregador. Em Sodoma e Gomorra também teve um pregador que se recusou a pregar, por nome Ló. Nínive teve Jonas. Em Sodoma e Gomorra nós tivemos um profeta calado. Eu costumo dizer que uma geração inteira morre quando o profeta é mudo e não vê. Profetas calados são profetas assassinos de gerações. Quando um pastor, quando um evangelista, quando um pregador se cala para a frieza espiritual de uma nação, para a frieza espiritual de um povo, para a frieza espiritual de uma igreja, ou para os pecados de uma igreja, ele está condenando essa igreja à morte eterna. Nós estamos vivendo dias, uma geração terrível de profetas calados, profetas mudos, comprometidos com a ideologia denominacional, profetas que amam seus cargos, profetas que amam seus nomes, amam seus status, que não são perigosos para o diabo, que estão mais preocupados em ter o elogio das pessoas do que ganhar a alma delas. E essa geração está indo a uma condenação eterna. Nós somos a pior geração de cristãos que já pisou no mundo. Nós somos a geração mais fria de cristãos que já pisou no mundo. Em nenhuma outra geração houve tanto acúmulo de pecado e frieza. Em nenhuma outra geração houve tanto desvio, tanto escândalo. Em nenhuma outra geração você vê ou ouviu tantas pessoas afastadas como nessa geração. Não me resta dúvida que nós somos a pior geração de crentes que já pisou na terra. Olha para mim. Essa geração hoje, ela está completamente fria, secular. Ela está conseguindo ajeitar a sua vida sem Deus. Eles conseguem ficar dias, meses e anos sem se apresentar diante de Deus e não sentem culpa por isso. Uma geração que fez do Facebook um mural ideológico de críticas. Irmão, eu não aceito criticar a igreja quem não faz parte nenhuma. Eu vou dizer de novo. Eu não aceito falar da igreja quem não faz parte de nenhuma. Arrume uma igreja, congregue nela e depois aponte os erros e acertos dela. É muito fácil você ficar em casa, ouvindo mensagem no YouTube, vendo o pregador e decidindo qual que você gosta mais e depois apontar as suas críticas no mural do castelo, como diz Augusto Nicodemos, castelo dos covardes que são as redes sociais. É onde os crentes covardes estão atacando uns aos outros atrás do anonimato, não conseguem congregar, não conseguem orar e preferem atacar a noiva de Cristo. Se você não tem solução, não aponte o resto. Essa semana, o Brasil está estapefado com um camarada na televisão amaldiçoando alguém publicamente. Vocês viram isso? Quem viu isso? E ele olha, ele aponta e diz: se eu sou profeta, você não vai andar nunca mais, para aprender a respeitar profeta. Nós já tivemos um assim na nossa igreja, que dizia que ele orava e pessoas morriam, passavam mal. Eu mandei parar. Agora veja bem, quando você pega um negócio desse, presta atenção, isso não é evangelho.
Isso não é pregação do Evangelho. Você não pode pegar a noiva de Cristo, colocar ela em comparação com algumas loucuras que você está vendo na televisão. A igreja ainda é santa, a igreja ainda é pura, a igreja ainda é imaculada. Cuidado quando você abrir a tua boca para mencionar a palavra igreja. Você está falando da noiva do Cordeiro. Não fale da esposa de Cristo. Dê nome aos bois. Essa é uma geração que parece que tem uma procuração para dizer o que está certo e o que está errado. Eu estou assustado, irmãos. Eu estou simplesmente assustado com uma série de questões, até mesmo na nossa igreja, a frieza das pessoas, a distância, o distanciamento dela e a socialização do Evangelho. Você sabe o que é socialização do Evangelho? É o Evangelho se tornar legal, bacana, é o Evangelho se tornar fiche, se tornar irado, se tornar da moda. Nós estamos vendo uma socialização que aconteceu na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos e agora está acontecendo no Brasil. A socialização do cristianismo. O cristianismo se tornar uma religião social, um ajuntamento de pessoas, onde você veste sua melhor roupa, vai para o culto e na segunda-feira continua o mesmo cristianismo medíocre de sempre. A Bíblia diz, e ela fala do tipo de crente que ouve, mas não chega ao conhecimento. Ou seja, ouve, mas não muda. Sabem que tem que orar, mas não oram. Sabem que não pode murmurar, mas murmuram. Sabem que não pode falar mal de um outro irmão, porque Jesus fala, olhe primeiro a trave que está no olho teu, para depois apontar o defeito do irmão, mas continua vendo primeiro a trave que está no olho das pessoas. É muito fácil sair da igreja quando se vê defeito e quando não vê defeito em você, como se você não tivesse defeito. Quando é que você tem que sair de uma igreja? Quando ela está cheia de pecado, quando o evangelho não é mais pregado lá, quando o Espírito Santo não está lá mais. Essa geração, da qual a Bíblia Sagrada diz que Nínive vai se levantar e julgar ela, está perdida. Boa parte das nossas mensagens, eu incluo e não excluo, não posso passar a ideia de exclusivista. Então, boa parte das pregações evangélicas que se vê hoje, boa parte delas colocam mais pessoas no inferno do que no céu, ensinam mais elas desejarem a terra, as coisas desse mundo, do que se preparar para o retorno do Senhor, do que se arrepender dos seus pecados, olhar no espelho e se ver como Deus está te vendo, rapaz. Uma geração de crentes que não pagam suas contas, que devem e não pagam, mas devem. Tem duas maneiras de você dever. Por exemplo, num feriadão como esse, quem deve não pode viajar não, gente. Pega mal para quem você deve. O cara deve, mas viaja. Eu acho isso um absurdo. Aí quem você está vendo, mas peraí, ele me deve, se ele me pagasse é o dinheiro que ele pôs gasolina no carro. Você está entendendo o que eu estou falando? Gente, isso é a gota d'água para um cristão. Isso é um absurdo. Uma geração de crentes que dão mau testemunho no seu bar, no seu bairro, no seu bairro, dá mau testemunho na sua casa,
Irmão, já teve vizinhos que me chamaram para conversar e disseram: é pastor dessa família que mora. Eu sou. Pois bem, pastor, eles quebram o pau aqui. Eu estou te chamando porque eu estou preocupado que os filhos ficam gritando e eles quase se matam. É claro que eu não vou falar quem é. Aí agora, esse mesmo casal que quebra o pau, quis pôr uma célula lá para convidar os vizinhos. Falei: não vai pôr mesmo. Uma geração de filhos que não respeitam seus pais, são boca dura, que zombam quando o pai fala uma palavra errada. Uma geração de cães. Cão era o filho de Noé que riu do pai. Essa geração é de filhos que riem e zombam dos seus pais. Te coloca no teu lugar, rapaz. Aí ele fala com o pai, com a mãe, usa o mesmo tom de voz que ele fala com os colegas. Ele quer se achar no direito de corrigir o pai, porque o pai falou uma palavra errada. O pai citou uma coisa. Não, pai, só está errado. Aí ele ri. Isso é espidicão na sua vida, meu filho. Uma geração de gente desrespeitosa, que não respeita pastor. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz: honrai os seus pastores. A Bíblia diz: honrai os que vos ensinam. O apóstolo São Paulo diz: honre os presbíteros da igreja. E o presbítero, o pastor da igreja, tem que ter dupla honra. Sabe o que significa? Todos os pastores da igreja devem ser honrados. E aquele que é responsável pela igreja, ele tem que ser digno de uma dupla honra. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus, irmão. Não é coisa de elitista. Agora, se o cara não respeita o pai, você espera que respeite o pastor? Nós estamos consumidos, olha para mim, pela degradação moral dessa época. Uma degradação moral terrível. Recentemente, eu tive que descer do altar, pedir para o pastor uma toalha e colocar a toalha desse jeito aqui, ó. Olha a câmera aí, Thaís. Está lá a pastora Lisandra com a perna cruzada. Tive que descer do altar e fazer assim no colo da irmã. Na frente de todo mundo. Que era cruza para lá, cruza para cá, com aquela sainha curtinha, que faz assim, faz assim. E aí você está pregando, sabe assim. Foi, mas que essa é coisa do demônio. Saí, peguei, e já não foi, já fiz isso várias vezes. Várias vezes. Peguei uma toalhona grande, falei: pastor, mais uma toalha. Desci e fui lá na perninha dela, com a perna rechonchuda, e fez assim, ó. Obrigado, pastor. Ah, te criar, rapá. Te cria. Foi o jeito dela agradecer a vergonha que ela passou. Eu estava pregando, a Josiane cantando e o pastor Dil estava junto no Ceará. Eu não sei se o Juliano estava naquela época, não sei se era Josiane ou se era a Estila, eu não sei. E era um ginásio lotado. E bem na minha frente tinha uma irmãzinha que fazia assim com a perna. Eu não sei se era Josiane ou assim. E fazia assim, e fazia assim. E ela, de propósito, irmão, os pastores, cheio de pastores, já estavam incomodados. Os pastores estavam assim, ó. Irmão, peguei o microfone e falei: ah, Senhor, tenha misericórdia. Falei: irmã, você que está aí de frente para mim, mostrando as carcinhas, por favor, tira seu blaze e coloca na sua perna. Aí os pastores: sei, pastor, foi sei. Sei. Mas nós estamos vivendo situações que você não tem noção. Eu estava pregando em Brasília. Uma véia feia. Uma véia mochibenta, tão feia. Desembargadora da justiça.
Eu estava pregando o trono branco. Terminei de pregar, a mulher me procurou. Eu e o Albert sentado. Falou assim: pastor, quanto você quer para dormir comigo? Fala o preço. E ela séria. Ela falou assim: 50 mil? 100 mil? Eu olhei para a cara dela e falei assim: minha senhora, eu não sei se a senhora está me testando, ou se a senhora está falando sério. Não, pastor, estou falando sério. E quando você falava do trono branco, eu só imaginava você. Eu até hoje acredito que ela estava me testando. Do tipo assim, eu vou provar que todo mundo tem preço. Que não tem pastor sério. Eu quero acreditar nisso. Uma juíza, desembargadora. Irmão, se eu passar o dia aqui, nós temos lá no nosso escritório uma pilha que chega a dar dessa altura de cheques sem fundo de irmãos de igreja que compram material e até hoje não pagaram. Isso há 10 anos. Há 10 anos. Irmão, dever não é pecado. Fugir da dívida é. Mudar o telefone. Paga, irmão. Fala, eu posso te dar tanto por mês. Mas essas coisas não podem acontecer na igreja de Cristo, irmão. A Bíblia diz que é por causa de gente assim que o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios, por causa de gente sem caráter, de crente que mente. Meu Deus! Será que você não consegue ser autêntico? Por isso que a Bíblia diz que Nínive se levantará no juízo e julgará essa geração. Então agora, vamos traçar aqui o mapa de Nínive. O que fez Deus reverter o quadro de Nínive? Olha para mim aqui, irmãos. É só eu? Ou mais alguém acredita que nós somos a geração do retorno do Senhor? Se nós somos a geração do retorno do Senhor, teremos que ser a geração que se arrepende. Então veja bem, preste atenção. Em primeiro lugar, os convites ao arrependimento em Nínive não foram muitos. Muitos incrédulos hoje em dia têm sido advertidos e convidados vezes sem conta, todavia permanecem impenitentes, duros. Você prega, mas tem gente que continua a insistir nos mesmos erros. Nínive não teve muitos convites ao arrependimento e ainda assim se arrependeram. Uma observação importante, preste atenção. Nínive não tinha privilégios. Nínive estava nas trevas do paganismo, assim como Sodoma e Gomorra. Nínive ouviu apenas um profeta, e não foi dos grandes e dos mais afetuosos. Jonas era da escola de Elias. Ele aprendeu com Elias a grosseria da pregação. Você conhece alguém assim? Você já ouviu algum pregador da escola de Elias e de João Batista? Então, Nínive, ele não era esse profeta amoroso. Esse profeta que conheceu o evangelho do amor. Ele era a grosseria encarnada. Ele queria ver o circo pegar fogo. Nínive ouviu apenas aquele profeta, um sermão monótono de uma frase. Olha o sermão de Jonas. Ele ficou pregando isso sempre. Em 40 dias vocês vão morrer. Em 40 dias vocês vão morrer. Vai cair fogo, vocês vão morrer, vocês vão morrer. Porque ele queria vingança. Essa foi a mensagem do profeta Jonas, que era um profeta da escola de Elias. Nínive não ouviu nenhuma palavra de boas novas. Nunca um pregador chegou em Nínive dizendo que Deus a ama, que Deus perdoa se você se arrepender. A mensagem foi só dura.
Eles ouviram um trovão da lei e nada mais. Eles não ouviram mais nada, eles apenas ouviram obediência ao ouvido. No entanto, foi imediata, universal e aceitável a maneira que eles se voltam para Deus. O que não aconteceu em Sodoma e Gomorra, geração semelhante à nossa. Vai ouvindo. Segundo, a mensagem do profeta não foi encorajadora. Ele não proclamou nenhuma promessa e nenhum perdão. Jonas nem mesmo mencionou o arrependimento. Se vocês se arrependerem, Deus volta atrás. Não houve isso não. Ele apenas liberou a sentença: vocês vão morrer. Ele não ofereceu esperança para Nínive. Ele só disse que o juízo viria. Ele predisse ruína esmagadora e final. Nínive será destruída, isto é, Deus irá trazer o juízo como trouxe em Sodoma e Gomorra. Essa foi a mensagem de Jonas. A mensagem de Jonas começou e terminou com ameaça. Esse, literalmente, era um pregador do caos. E Jonas ainda foi mais longe. Ele mencionou uma data que se aproximava agora de uma forma veloz. Ele disse: em 40 dias ninguém aqui estará vivo. Você já imaginou? Você para pensar. O cara entra aqui e fala assim: ó, capada, você que tem planos, sonhos, você que pensa em casar, você aí que vai jogar na Europa, ô forgadinho, vocês aí, ó, presta atenção, em 40 dias vocês vão morrer. Mas como assim? E ó, ele falava e já vazou, acabou. Ele deu o recado e sumiu dali. Essa foi a mensagem de Jonas. Ele mencionou o juízo e a data para o juízo. Em 40 dias Nínive será destruída. Entretanto, dessa tremenda mensagem, o povo fez um evangelho. Agora veja, o evangelho chegou em Nínive antes de chegar em Nínive. O evangelho é arrependimento de pecados e redenção. O evangelho alcançou Nínive antes de alcançar Nínive. Com essa mensagem dura, com essa mensagem terrível de confronto, porque precisa ter amor para confrontar, gente. Olha, é muito mais difícil pregar uma mensagem dura do que, irmão, falar coisa boa. Qualquer um fala. Demonstrar amor, qualquer um demonstra. Eu quero ver falar a verdade na cara de quem você ama, sem ter medo de desagradar. Tem gente aqui nessa noite que, se não mudar de vida, uau, aqui a veia, agora é o Senhor, da parte de Deus, se não mudar de vida, vai morrer esse ano. Assim diz o Senhor. Nós vamos ver velórios aqui esse ano de irmãos conhecidos porque não querem mudar a sua vida. Muda de vida. Deus está sendo amoroso, tolerante e está trazendo uma mensagem de arrependimento. A porta é estreita, mas ainda está aberta. Meu querido, muda de vida. Abandone o adultério, abandone a pornografia, abandone a mentira, abandone o engano. Deus vai acabar com você, para você não acabar com a sua casa. Assim diz o Senhor. Santificai-vos para encontrar com o Senhor teu Deus. É hora da igreja se preparar. É hora da igreja se consagrar. Porque está vindo dias difíceis. Muda seu jeito de ser marido. Muda seu jeito de ser esposa. Para de mentir.
Você que dorme com o namorado, pare agora. Mude. Dessa terrível mensagem de Jonas, o povo fez um evangelho e agiu de acordo com ele, a ponto de achar livramento, enquanto há muitos de nós vivendo a mais rica e segura promessa de Deus, temos rompido com a palavra da verdade, temos brincado com o evangelho, temos brincado de igreja, temos brincado de cristianismo. Peca, só pedir perdão que o Senhor perdoa. Isso é brincadeira, irmão. Terceiro lugar, o próprio profeta não ajudou em nada. Jonas não era um pastor amável, não era um pastor terno, ansioso por achar a ovelha perdida. Primeiro, Jonas não gostava do ministério no qual ele estava engajado. Não se esqueça que Jonas estava pregando ali obrigado. Sem dúvida, ele estava fazendo aquilo de uma maneira dura e áspera, porque Deus estava obrigando ele a transmitir aquela mensagem. Segundo, Jonas não proferiu nenhuma palavra de amor simpático, pois ele não tinha a palavra assim para dar. Você não dá o que você não tem. Quem não tem amor para dar, não transmite amor. Ele não tinha. Jonas era ferido. A família toda dele foi assassinada pelos ninivitas. Ele estava com a ferida terrível. A palavra dele, quando Deus disse, diga isso, ele ficou feliz, porque agora ele poderia ver que Deus também iria fazer justiça pelo que a família dele passou. Ele era da escola de Elias e desconheceu o amor que ardia no coração de Jesus. Terceiro, Jonas não fez nenhuma oração de amor e compaixão. No entanto, os ninivitas obedeceram a sua voz e obtiveram misericórdia por darem ouvidos à advertência. Isso, irmãos, nos mostra uma coisa. Que o amor que Jesus ofereceu para essa geração, enviando o Espírito Santo, como está em Romanos 8:26, para nos ajudar em nossas fraquezas, que tem nos dado inúmeras oportunidades de mudanças, inúmeras chances de transformação, nós estamos desprezando o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Você parou para pensar nisso? Que há muitos de nós que estamos desprezando o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Por isso que a Bíblia diz que haverá mais rigor para nós do que para Sodoma e Gomorra. Em quarto lugar, a esperança que eles podiam ter era quase zero. Deus liberou uma sentença. Deus voltar atrás era quase nulo. Seria quase impossível de ter esperança naquela mensagem de Jonas. E eles conseguiram. Não era mais um quem sabe. Eles não tinham convicção do caráter de Deus, eles não conheciam Deus, e não foi Jonas que apresentou Deus para eles. Eles tinham o exemplo da destruição de Sodoma e Gomorra. Eles não sabiam nada sobre a expiação da cruz, porque a cruz não tinha vindo ainda. Então nós temos algumas perguntas a fazer para essa geração hoje, que serve para você aqui, essa igreja amada que eu conheço, que eu amo tanto, e aquelas milhares de pessoas que nos assistem pela internet
como vocês sabem, são muitas milhares de pessoas. Tem aqui algumas perguntas para fazer. Primeira, os ninivitas não tinham nenhuma esperança, nenhuma, e se arrependeram. Nossa geração é recheada de esperança. Por quê? Vai ali, filho. Pastor Samuel, ajuda ali o Gianni, por favor. Nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito Santo, que convence o homem de 3 coisas: pecado, justiça e juízo. Vamos lá? Quem convence o homem de pecado, justiça e juízo? O Espírito Santo. Quem te ajuda em suas fraquezas? Lá ele estava em Nínive? Não. Lá ele estava em Sodoma e Gomorra? Não. Então hoje nós estamos recheados de esperança. Estamos no tempo da graça. Estamos no tempo da justificação. Temos a expiação pelo sangue de Jesus. Estamos cheios de uma esperança chamada Jesus. Não é um profeta, é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está aqui hoje, através do Espírito Santo. Temos o Evangelho hoje. E mesmo assim, não nos curvamos, não nos arrependemos. Estamos crucificando de novo o Filho de Deus. Deus, antes de ferir, Ele adverte. Deus não adverte para fazer, Deus adverte para que Ele possa reverter. A palavra que o Senhor trouxe aqui não é uma sentença. Ela disse: arrependa-te ou morre, muda de vida ou pereça. O que nós aprendemos com o arrependimento dos ninivitas? Olha a palavra que Jonas liberou em Nínive: ainda em 40 dias Nínive será destruída. E mesmo assim, quando nos humilhamos perante o Senhor, Ele aplaca o seu juízo. Aleluia. Olha o que o rei de Nínive fez. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação, ele não conhecia Jonas. Saul, quando foi confrontado, matou todos os sacerdotes e conhecia Deus. O rei de Nínive, quando foi confrontado, ele tomou conhecimento da pregação e de tudo que estava ocorrendo na cidade. Levantou-se do trono, tirou seu manto caríssimo e vestiu-se também de pano e saco, e sentou-se em cinzas e clamou por misericórdia. Irmão, Deus não quer destruir sua casa, Deus não quer destruir sua família, Deus não quer destruir sua vida. Ele quer mostrar amor, bondade, misericórdia, mas Ele não vai permitir que você continue no erro, no engano, propositadamente, e ainda assim tentando agradar a Ele. No verso 7, o rei pecaminoso, homicida, assassino de Nínive, proclamou: eis que é por decreto, fica proibido a todo homem animal, até crianças e animais, jejuaram em Nínive, pedindo que Deus aplacasse a sua ira. O que nós aprendemos? Primeiro, quando nos humilhamos perante o Senhor, Ele aplaca o seu furor. A Bíblia diz que a sua misericórdia triunfa sobre o seu juízo. Olha que poderoso. Você pode dizer: a misericórdia de Deus
triunfa sobre o seu juízo. Mas quando a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo? Quando há arrependimento. Segundo, o que aprendemos com Nínive? Deus traz a mensagem de juízo para que haja transformação. Olha para mim, presta atenção. Satanás nos exalta para nos abater depois. Deus nos abate para nos exaltar depois. Deus só pode usar o homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. John Piper diz que Deus ofende a mente do homem para alcançar o coração do homem. Essa mensagem está ofendendo o seu ego, está ofendendo sua natureza, está ofendendo a sua carne, está ferindo os seus pecados. Sabe por que isso acontece? Porque Deus quer te exaltar, porque Deus quer mudar todo o seu padrão de vida. Em terceiro lugar, o que aprendemos com a mensagem de Nínive? Jesus era bondoso, amoroso, meigo, fala mansa, e sua geração não se arrependeu. Olha lá, Jonas era cruel, grosseiro e bruto, e ninguém crucificou ele. Jesus era meigo, bondoso, amoroso, e todo mundo rejeitou ele. O povo de Israel não pensou em crucificar João Batista, que também é da escola de Elias. Raça de víbora! Ó, a pregação de João Batista. Cambada de cobra! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A mesma mensagem de Jonas, a mesma mensagem de Elias. E ninguém pensou em crucificar João Batista. Agora vem Jesus, o Cordeiro manso, imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo disse: crucifique-o e solte Barrabás. O Filho de Deus foi rejeitado com a sua mensagem de amor, misericórdia e graça. Deixa eu te falar uma coisa, você que está me assistindo, você que está aqui agora, essa mensagem de graça barata, essa mensagem só de amor, sem confronto aos pecados que estão pregando por aí, não vai salvar ninguém. Houve uma época aqui na igreja que uma menina divorciou do marido. E eu chamei ela, ajudei. O marido batia nela. Eu conto isso para servir de exemplo. Agora, minha filha, você fica assim, porque eu vou te ajudar, vou te socorrer, vou te ajudar e tudo. Pronto. Deu um mês, ela apareceu com o namorado. E apareceu no escritório. Falei: pastor, meu namorado quer conversar com você. A hora que ele foi entrar, eu bati a porta na cara dele. Você não entra, eu não te conheço. Você entra aqui e senta agora. Se você escuta, você está pensando que você tem um pastor palhaço aqui? Você está dormindo com esse rapaz? Os seus filhos já estão chamando ele de pai. Ele dormiu na sua casa. Falei: minha filha, arruma outro pastor para você. Você está querendo me manipular. Você não quer mudança. Você quer que eu aceite a sua conduta de vida. Um dia eu vou chegar diante do trono do Senhor com a minha consciência tranquila, que na medida do possível eu procurei confrontar, pregar, demonstrar o amor necessário e mostrar aquilo que deveria ser mostrado. Muitos não quiseram, muitos não aceitaram, muitos estão aqui até hoje, mas nunca deixei de vos falar toda a verdade. Desse pecado eu não serei julgado. Nunca aceitei ninguém aqui com seu pecado, tentando manipular pastor por causa do seu dízimo. Como uma vez estava envolvido com uma mulher casada aqui e dava um dízimo de 5, 6 mil reais. Ele disse: mas o meu dízimo é o maior da igreja. Eu falei: morra, coma seu dinheiro.
Eu quero você, não seu dinheiro. Ou você muda de vida ou você suma daqui. Irmão, teve um que chegou para o pastor Samuel, a pastora Miriam, falou: pastor, esse aqui é meu amigo, ele é gay. E eu e ele temos um caso. E a gente gosta da igreja, não estou exagerando não. Nem foi comigo, quer ser comigo. Mas a gente gosta da igreja, a gente quer saber se a gente pode ficar assim. Ele é gay, mas a gente também tem assim uns rolinhos. E o meu marido não tem ciúme porque sabe que ele é gay. Foi mais ou menos isso, né, pastor Samuel? Pastor Samuel veio me falar, falei: rapaz, fala do seu jeito. Porque se eu falar do meu, você é processado aí. Eu nem sei o que ele falou, não apareceram mais. Eles não queriam mudança, eles queriam ser aceitos com aquele pecado. Nós queremos ficar aqui, mas desse jeito. Não, irmãos. Faça-se 1000 vezes não. Foi feita uma pesquisa na Rede Globo, no jornal O Globo. Olha como é que estava estampado no Globo.com. As igrejas estão mais tolerantes com os pecados de seus fiéis. Eu falei, as igrejas uma pinóia. Qual é que eu falei? Fale por vocês. Porque aqui, irmãos, a começar de mim, a começar da minha casa, de mim que não sou perfeito, que sempre quando falho sou o primeiro a cuspir as falhas aqui, nós procuraremos agradar ao Senhor. E nós vamos dizer em alto e bom som: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vamos aceitar pecado dentro da nossa casa. Se acontecesse, se não soubermos, mas não vamos tolerar o erro, o engano, o pecado. Pecado é pecado e gera morte. Igreja, mude, arrependei-vos, porque ainda essa noite Jesus pode voltar. Arrependei-vos, porque a trombeta pode soar ainda essa noite. Arrependei-vos, porque você pode não chegar ao final do ano com vida. Ainda há tempo. Nossa geração tem a mensagem da cruz. Nossa geração tem a expiação. Nossa geração tem o Espírito Santo. Nossa geração tem, só no Brasil, mais de 60 tipos de Bíblia. Bíblia da mulher, Bíblia do evangelismo, Bíblia do jovem, Bíblia. E ainda assim, somos a pior geração de todos os tempos. Somos piores que Sodoma e Gomorra. Somos piores que os ninivitas. E seremos julgados pelos ninivitas. Por quê? Porque essa geração é desobediente, é arrogante, presunçosa, prepotente. Eles ouvem, mas não mudam. Eles ouvem, mas não chegam ao conhecimento. O Senhor nessa noite está bradando em um espírito profético aqui, a partir desse altar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque um grande avivamento está vindo em nossa direção. Essa noite, há uma semana eu tive um sonho com Campo Largo. Contei para minha esposa. Campo Largo inteiro era um banhado de lama. Lama que você pisava e afundava. Lama preta. Isso representa pecado, corrupção, tudo que é nojeira. Mas, irmãos, eu vi todos vocês entrando no rio. Embaixo do rio era lama, mas a água que vocês nadavam era pura e cristalina. Eu vi o Leco nadando, eu vi o Pérez, eu vi todo de um por um, eu posso citar. Eu acordei e disse para minha esposa: eu vi a nossa igreja nadando em águas cristalinas, mesmo em uma cidade barrenta. Olhem para mim.
o Senhor está soprando algo em nossa direção. Eu não sei o que é, mas vocês se lembram que tivemos um sonho de uma onda muito grande que atingia a igreja. Há uma onda do Espírito vindo, e eu creio que o Senhor está balançando o principado de corrupção nessa nação. Ele vai limpar tudo. Agora está caindo esse partido, o outro que entrar vai cair também, o outro que entrar vai cair também, e o Senhor vai limpar, vai limpar, vai limpar, vai limpar, vai limpar, vai limpar, e Ele vai sarar essa nação. Ele diz: eu fiz a ferida, eu vou curar essa ferida. O Senhor está balançando as estruturas do nosso país, Ele está balançando as estruturas da nossa cidade, e hoje aqui Ele está balançando as suas estruturas, porque algo novo de Deus está vindo. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas irão acontecer. Se prepare, igreja. Aleluia! Glorifique, glorifique, glorifique. E aqui eu termino. O que devemos concluir? Devemos clamar ao Senhor. O seu juízo está vindo. Pedro disse que o juízo começa pela casa de Deus, por nós. E se primeiro começa por nós, aonde irá se esconder o ímpio? Olha para mim. O juízo do Senhor está vindo mais rápido do que você possa imaginar. Quantos ministros de Deus estão alertando isso hoje na televisão? Quantos estão alertando isso hoje na internet? Eu orei muito essa semana, porque a Anatel ameaçou tirar a internet ilimitada do povo brasileiro. E você sabe que nossas mensagens via internet, e ela alcança milhões. Eu falei: meu Deus, as pessoas vão parar de assistir as mensagens. E a gente orando. Por exemplo, o Instituto Teológico de Sabedoria e Graça será online. De alguma maneira Deus reverteu a situação. Eu creio que é de Deus, viu? Porque o Evangelho, através da internet, está alcançando situações tremendas. E aí reverteu a situação. Aonde estão os pregadores da verdade hoje? Olha para mim, todos vocês, pais e mães de família, seja profeta no seu lar, seja pregador da justiça na sua casa. Você, mulher, não aceite o seu marido deixar entrar o pecado em casa. Ei, o que você está fazendo? Aqui não, rapá. Epa, aqui dentro não. Você, pai, não deixe o pecado entrar na sua casa pelos seus filhos. Palavrão, pornografia, mentiras, enganos, manipulações. Seja profeta na sua casa. Confronte através da oração. Você vence tudo orando. Tem hora que você não vence no confronto direto, você vence na oração. Nós estamos prontos para um grande avivamento? Nós estamos prontos para algo poderoso que está prestes a vir? Eu creio nisso. Antes de nos preparar para a ceia, eu quero que você gaste alguns minutos orando e chorando, ponderando a sua vida sobre a ótica dessa pregação. Pondere. E naquilo que você acha que você tem que se arrepender, se arrependa. Se alguém quiser fazer isso de pé ou de joelho, faça, mas ninguém fique sentado. Se você quiser fazer na parede, quiser vir aqui, mas eu quero que durante 5 minutos nós nos arrependamos da nossa frieza espiritual, da nossa falta de oração, dos nossos pecados. Chore, chore.